A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de mudança, de transformação, de libertação. Eu creio no nome de Jesus que através dessa palavra aqui, Deus vai te dar orientação, Deus vai te dar direções para você entender o seu chamado, o seu propósito e o que Deus ele pode fazer em sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco 3 pequenos versículos. Lucas capítulo 8, versículo 19 ao 21. É algo simples e objetivo que Deus tem para falar contigo, porém muito profundo e tremendo que Deus tem para falar contigo. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive pela noite de ontem, durante o culto, meditando essa palavra, nesse texto. E eu quero compartilhar alguns ensinamentos para a sua vida, para você que está na caminhada cristã. Meus irmãos, Deus ele tem a sua multiforma de falar. Um dia Deus consola, outro dia Deus ele cura, outro dia Deus ele transforma. A cada dia Deus ele faz de uma forma. Tem dias que Deus ele fala duro conosco, tem dias que Deus nos repreende, tem dias que Deus ele exorta e nos adverte para que nós possamos ser crentes maduros, filhos maduros, filhas maduras que não é levado por qualquer coisa, que não é influenciado e nem influenciada por qualquer coisa, que não seja qualquer tipo de crente, qualquer tipo de filho ou filha de Deus, mas sim um homem, uma mulher firme na caminhada e preparado para o que der e vier até o arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos, tem algumas coisas profundas que estão dentro desse texto aqui, que eu vou estar relendo os versículos, e você vai entender a profundidade que tem o poder da palavra de Deus para você que ainda não é crente, para você que ainda não aceitou a Jesus, que está ouvindo essa palavra, ou até mesmo para você que é crente. Louvado seja o nome do Senhor. A família de Jesus. Você pode ver que aqui Jesus ele pega e mostra quem realmente é a família dele. E nesse texto aqui, meus irmãos, tem coisas profundas que a partir de hoje você vai aprender e vai entender quem realmente é de verdade e quem realmente é ou não é que está na sua vida. Hoje você vai aprender a separar quem fala e não pratica. Hoje você vai aprender quem é de verdade ou quem é de mentira. Quem for de mentira, Deus ele vai afastar da sua vida. E quem for de verdade, Deus vai aproximar da sua vida. Então vamos para esses 3 versículos muito poderosos da parte do Senhor. Olha só o que a Bíblia fala. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele. Por que não podia se aproximar? Do próprio filho, por causa da multidão. Se você for ver o contexto, Jesus ele está ensinando para os discípulos e pregando a parábola da candeia.
que aqui é outra história, é outro ensinamento que também tem aqui no canal. Já tem umas 2 semanas que eu também preguei e ensinei os irmãos e as irmãs sobre essa passagem aqui. Se você der uma pesquisada no canal, você vai ver. Louvado seja Deus. Então, após esse ensinamento aqui, que se encerra no versículo 18, os irmãos e a mãe de Jesus, aqui não estava pai. A Bíblia fala que foi a mãe e os irmãos foram buscar Jesus, porque é normal, o certo é esse, né? Pai, mãe, irmão, buscar e se preocupar com o seu irmão, com o seu filho. Esse é o natural. Embora eu e você não possamos ter tido esse carinho, esse afeto de pai e mãe ter buscado ou procurado saber pela nossa vida, esse é o certo a se fazer. E foi isso que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus foram fazer. Foram buscar Jesus, foram querer se aproximar de Jesus, saber onde ele estava e saber o que ele estava fazendo. Só que tem um porém, eles não podiam se aproximar de Jesus. Por quê? Por causa da multidão. Meus irmãos, quantas pessoas nesse mundo querem se aproximar de Deus? Quantas pessoas no mundo querem saber mais de Jesus? Quantas pessoas que têm chamado? Quantas pessoas que receberam uma promessa e querem se aproximar de Jesus, mas não pode? Não pode por quê? Por causa da família, por causa do trabalho, por causa da faculdade, por causa do estudo, por causa das coisas dessa terra. E eu quero começar já a falar para a sua vida e te dar um ensinamento que você não pode deixar que as pessoas te impeçam de se aproximar de Jesus. Você não pode impedir e deixar que o dinheiro te impeça de aproximar de Jesus. Eu quero te falar e te dizer que você não pode deixar as pessoas ou a sua própria família te impedir de se aproximar de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A mãe e os irmãos de Jesus não podiam se aproximar dele por causa da multidão. Eu quero te fazer uma simples pergunta. E aonde você estiver, reflita com Deus e pense melhor sobre a sua vida. O que está te afastando ou o que está te impedindo de você se aproximar de Jesus? Ele quer te usar, ele quer mudar a sua vida, ele quer te libertar, mas eu te pergunto, o que está te impedindo de você se aproximar dele? É família? É pessoas? É dinheiro? É trabalho? O que está te impedindo de se aproximar do Criador dos céus e da terra? Daquele que te deu o fôlego de vida? Daquele que quer salvar a sua alma da condenação eterna? Daquele que quer mudar a sua vida e te libertar? O que está te impedindo? Meus irmãos, eu quero te falar que nada nesse mundo possa impedir a mim e a você se aproximar de Jesus. A gente tem sonhos, tem vontades, planos, mas eu quero te falar que não existe sonhos, planos e vontades maior do que o desejo de se aproximar de Jesus. A cada dia, a cada momento, lendo a Bíblia, pregando, ouvindo louvor, indo para a igreja, fazendo campanha, não tem nada nesse mundo mais importante do que se aproximar de Jesus. Eu estou pregando para pessoas que você deixou de se aproximar de Jesus por causa de más influências. Pessoas começaram a entrar na sua vida e você começou a parar de se aproximar de Jesus. A multidão de pessoas do seu trabalho começaram a te impedir de ir para a igreja. A multidão de dificuldade e de dores que você sente começaram a te impedir de você se afastar do Deus da sua alma. Só que eu quero te falar que se você tomar uma decisão e falar que isso não pode acontecer,
não vai ter dinheiro, não vai ter família, não vai ter ninguém que possa te impedir de se aproximar de Deus. Por que as pessoas não crescem? Por que as pessoas não executam o chamado de Deus? Porque tem coisas no mundo que estão impedindo ele, estão impedindo ela de entender e de se aproximar do chamado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma prova disso, meus irmãos, é Zaqueu, lá em Lucas 18. Ele era pequeno, a Bíblia mostra ainda que ele era pequeno, um homem de pequena estatura, e por causa da multidão, ele não conseguia ver Jesus. Ele queria muito ver Jesus, mas ele não conseguia. Mas o que ele faz? Ele tem uma ideia: poxa, se a multidão é grande, se tem muitas pessoas que estão me impedindo, eu vou ter uma ideia. Eu vou passar adiante de todo mundo e vou subir numa figueira brava. Quando Jesus passar debaixo daquela figueira, eu vou ver ele. Ou seja, para Zaqueu não existia problema que podia impedir ele de ver Jesus. Ele queria ver Jesus e pronto, meus irmãos. Não tinha tamanho, não tinha multidão, não tinha, meus irmãos, dificuldade para Zaqueu ver Jesus. Ele viu Jesus. Porque quem quer ver Jesus, não existe impedimento, meus irmãos. Ah, mas eu estou tão cansado, irmão. Eu estou com tantas dores. Eu sou tão perseguido. Eu não tenho tempo para buscar Jesus. Mentira. Se em Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas, como que você vai falar para mim que você não tem tempo? Se você tem tempo de comer, se você tem tempo de trabalhar, de tomar banho, de dormir, como que você também não tem tempo para Deus? Você tem que ter um tempo para Deus. Ah, irmão, então eu não estou me organizando direito. Realmente, você tem tempo, mas você não está se organizando direito. Você tem que mudar as suas prioridades. Você gosta de descansar, de ver filme, você gosta de ver televisão, você tem que priorizar. Poxa, eu vou ver a televisão só até esse ponto, até esse horário. Esse outro horário aqui, eu vou me dedicar para Deus. Eu trabalho, eu como, eu descanso, então eu vou só dormir e vou me alimentar só até essa parte. Essa outra parte aqui, eu vou me dedicar para Deus. E é assim, meus irmãos. Não é questão de tempo, é questão de prioridade. Se a gente prioriza o mundo, a gente não vai ter tempo para Deus. Agora, se você divide o seu tempo e prioriza a Deus, você vai conseguir trabalhar e vai conseguir buscar a Deus. Você vai conseguir dormir e você vai conseguir buscar a Deus. Você vai conseguir descansar e você vai conseguir ir para a igreja. Aí você vai parar de falar: poxa, eu estou cansado, eu não posso ir para a igreja. Trabalhei muito hoje, mas eu não posso e não consigo ir para a igreja. Para você não vai existir isso. Por quê? Porque você trabalhou, mas você entendeu que você também tem que tirar o seu tempo para Deus. Você descansou, viu televisão, mas você sabe que você também tem que se dedicar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o que impede muitas pessoas de ser usado por Deus é a multidão. A multidão de problemas, a multidão de sonhos que quer realizar e se esquece que Deus é a prioridade de tudo. Você lembra qual é o maior mandamento ainda? Ou será que você se esqueceu que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas? Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, meus irmãos, eu vou abrir aqui para você ver. Mateus 10, 37. Aqui, ó, Mateus 10, 37. 36 e 37. E assim os inimigos dos homens serão seus familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe o que Deus está falando? É que se a sua família, se você se dedica mais para a sua família do que para Deus, você não é digno de Deus. Se você ama mais o teu pai, a tua mãe, a ponto de abandonar os cultos,
a ponto de deixar de ler a Bíblia ou de fazer a sua oração, você não é digna de Deus. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque, como eu acabei de falar, Deus ele tem que ser prioridade. Ah, mas eu amo tanto minha mãe. Vai ter um churrasco, vai ter uma festa na minha família, mas se tiver um culto naquele dia do churrasco, você tem que ir para o culto, você não pode priorizar sua família. Por quê? Porque quem ama seu pai, a sua mãe, o seu irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem está falando isso é Deus, meus irmãos. Então Deus ele tem que ser prioridade. Não é que você vai abandonar a sua família, não é que você vai deixar de estar com a sua família, não é que você vai deixar de falar com a sua família, mas se você tiver a prioridade de estar com Deus ou com a sua família, você tem que preferir estar com Deus. Porque isso, e é isso que realmente é amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Você prefere e escolhe estar com Deus do que com sua família. Você prefere estar com Deus do que estar com seus parentes. Por quê? Porque você sabe que na Bíblia está escrito que Deus é prioridade acima de tudo e de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então no versículo 20 fala também: e foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Se os irmãos ouvir barulho, algum barulho diferente, os irmãos não percam o foco, porque eu estou no trabalho e é um momento que está tendo barulho, mas não perca o foco. Então Jesus ele estava dentro de um lugar. A mãe e os irmãos de Jesus estavam fora daquele lugar e chegaram para Jesus e falaram: olha Jesus, estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem te ver. Olha só que lindo. A mãe e os irmãos querem ver Jesus. O que eu acabei de falar e o que eu falei lá no começo. O papel da família é esse. É querer saber do irmão, é querer saber da irmã. Embora hoje muitos não tenham esse acolhimento. Aí Jesus vai pegar aquele momento para dar um grande ensinamento. Ele não estava descartando a família, o que eu falei para os irmãos. Ele não estava descartando a família, ele estava, e ali naquele momento, ele pegou para dar um grande ensinamento para os discípulos. E olha o que ele vai falar: mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Se um crente carnal ele ler a Bíblia aqui, esse versículo aqui, ele vai pensar: poxa, então Jesus está querendo dizer que a mãe dele e os irmãos dele que estão lá fora não são. Mas não, ele quis dar um ensinamento no mundo espiritual. Porque existe a família segundo a carne, segundo o sangue, e também existe a família espiritual, que é o quê? Que é a igreja. Aqueles que tomam a Santa Ceia, aqueles que são batizados, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Esse e essas são a família espiritual que Deus constituiu nessa terra. Então Jesus, meus irmãos, ele vai pegar aquele momento que foram até Jesus para falar para ele que os irmãos e a mãe dele queria ver ele, para dar um ensinamento. Meus irmãos, se você for ver na Bíblia, Jesus em diversas vezes, ele pegava conversas e assuntos que não tinha nada a ver, e do nada ele pegava e dava um grande ensinamento. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, aprender e você receber ensinamentos de Deus não é só dentro da igreja. Não é só quando você ouve a palavra de Deus que você recebe ensinamento. Você sabia que andando na rua, olhando para o céu, você pode aprender alguma coisa? Você sabia que sozinho em casa, deitado, ouvindo louvor, você pode aprender?
Meus irmãos, temos que fazer como Jesus, pegar os detalhes do dia a dia, pegar os detalhes da nossa vida e aprender coisas, meus irmãos. Se você for um crente que fica ligado e está ligado com Deus na palavra de Deus, até mesmo quando você estiver andando na rua, sozinho, Deus ele vai te ensinar coisas grandes. Meus irmãos, a gente tem que entender que a vida ela é feita de detalhes. E é nos detalhes da vida que você aprende. É nos detalhes da vida que você entende o seu chamado. É nos detalhes da vida que você ouve a voz de Deus. É nos detalhes da vida, no seu trabalho, em casa, que você entende o seu chamado. Jesus, ele pegou aquele momento para dar um grande ensinamento. Não tinha nada a ver, meus irmãos, com o que Jesus estava falando. Mas o que ele fala? Olha, os meus irmãos e a minha mãe são esses que estão aqui comigo, ouvindo a minha palavra e executando a minha palavra. O que ele faz? Ele pega uma situação que não tinha nada a ver, de pessoas que foram avisar a ele que tinha alguém da sua família ali fora, para dar um grande ensinamento. Por quê? Porque ensinamento, meus irmãos, é a todo momento. Se você sofre, você tem que entender que ali tem um ensinamento. Se você está sendo perseguido ou perseguida, você tem que entender que ali naquele momento tem um ensinamento. Se você está enfermo, está doente, você tem que entender que naquele momento você tem que aprender alguma coisa. Deus quer te ensinar alguma coisa. Por quê? Porque tudo para a vida é ensinamento. E nos detalhes ainda, meus irmãos. Então, para finalizar, Jesus ele mostra que quem realmente está dentro e não está fora. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Ou seja, quem estava ali dentro ouvindo a pregação dele. Porque Jesus era a própria palavra de Deus. Então Jesus estava falando, olha, a minha verdadeira família, os meus verdadeiros discípulos, são os que estão aqui comigo, que ouvem a minha palavra, a minha pregação e executam. Meus irmãos, não creia que o seu irmão, a sua irmã, é qualquer pessoa só porque vai para a igreja. Não é qualquer pessoa que, por mais que vá para a igreja, faz parte do corpo de Cristo. Ah, mas está pregando, está cantando, é meu irmão, é minha irmã. Biblicamente te falando, você tem que ter discernimento que nem todo mundo que está perto de você, ou está cantando, ou está pregando, é seu irmão. Porque tem pessoas que estão perto da gente, mas não ouvem a palavra de Deus e não executa. Tem pessoas que conversam com a gente, e até mesmo mora com a gente e fala que é crente, mas não ouve a palavra de Deus e não executa. Ou seja, se não ouve a palavra de Deus e não executa, não é seu irmão e não é sua irmã. Eu estou falando, preste muita atenção, eu estou falando da família espiritual. A família que Deus constituiu na terra. Eu não estou tirando e falando que o seu pai é sua mãe, seu irmão de sangue, que por mais que ele não ouve a palavra, e por mais que ele não executa, que ele não deixe de ser seu irmão. Ele continua sendo seu irmão. Eu estou falando a família segundo a carne. Aqueles que estão indo para a igreja, aqueles que estão cultuando e adorando a Deus junto com você. Esses sim, você tem que ter o discernimento e saber se realmente é seu irmão ou não é seu irmão. Porque tem pessoas que estão perto, mas não ouvem a palavra de Deus e não executa. Então o que Deus fala? Deus manda e fala para mim, para você, que só é teu irmão, só é tua irmã quem ouve a palavra de Deus e não executa. Meus irmãos, a gente pode evitar de ser enganado, a gente pode evitar de cair em muitas conversas
Se você começar a prestar atenção nisso daqui, irmão, é uma pessoa muito legal, canta, prega, fala de Deus muito legal, mas presta atenção nisso daqui na vida dele e na vida dela. Ele ouve a palavra de Deus, ele pratica a palavra de Deus, ele põe em prática a palavra de Deus, irmão, até prega, canta, mas não ouve a palavra de Deus e não pratica. Então sabe o que você faz? Se afasta, porque não é o seu irmão e não faz parte do corpo de Cristo. Irmão, tem que me afastar. Você tem que se afastar, porque senão você vai ficar como aquela pessoa. Vai ficar sem fé, vai virar um desobediente, vai virar um malcriado e não vai praticar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, isso daqui é um grande discernimento que Jesus está nos dando. Como Paulo falou, não que a palavra de Deus haja faltado, mas nem todos que estão em Israel são israelitas. Por quê? Porque pode estar perto, pode cantar, pode pregar, mas não significa que é crente, meus irmãos. Vamos parar de ser enganados. Vamos parar de ser enganada, meus irmãos. Vamos olhar pelo que ele faz, pelo que ela faz, para a gente parar de ser enganado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a sua família espiritual é aquele que ouve a palavra, é aquele que executa a palavra. Uma família real é quem ora pela sua vida, é quem jejua pela sua vida, é quem sofre pela sua vida. Uma família verdadeira te pergunta se você está bem. Irmão, como é que você está? Como é que você está? Você está bem? Vamos para a igreja. Não deixe de ir para a igreja. Uma família verdadeira, ela se importa com você, ela sofre pela sua vida. E é aí que você percebe quem é de Deus e quem não é, meus irmãos. Quem é de Deus, quem é da família, vai estar sempre perto de você e se importando com você, perguntando se você está bem e praticando a palavra de Deus, ouvindo o que Deus manda e praticando o que Deus manda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não seja enganado, não seja enganada, pratique a palavra do Senhor. Se nós realmente queremos e fazer parte dessa família, desse corpo que Deus nos constituiu através de Jesus, o corpo de Cristo, nós temos que ouvir também a palavra de Deus e também executar ela. Porque não vale você só ouvir essa palavra aqui e você não botar ela em prática. Você receber as direções e você voltar e continuar a viver a mesma vida. Isso também não presta. Você está ouvindo, está recebendo as direções, agora pratica. Agora bota em prática o que Deus falou com você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.